Olá, olá, olá. E aí, tudo bem com você? Eu espero que esteja maravilhosamente bem. E aí, vamos matematicar? A matemática comigo vai ser diferenciada, desde que você preste atenção. É um prazer enorme estar aqui com vocês, pode ter certeza disso, certo? Então, sou o professor Emerson, vamos falar de matemática para o Enem? E o assunto de hoje ele é bem interessante, porque vai falar de equação e função exponencial. E aí, tá preparado para essa viagem? Então bora fazer isso aí, acompanha, pega caderno, pega caneta, chama a galerinha, vamos acompanhar essa aula, conto com você, beleza? Vamos lá então? Equação e função exponencial. O que significa isso? Então bora entender isso aqui legal. O que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial é uma expressão algébrica que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita. Pessoal, isso aqui quer dizer variável, tá? É aquele valor desconhecido em um de seus expoentes. Quer dizer que, por ser equação, tem uma igualdade, tá? Só que essa variável, o valor de x, vai aparecer como expoente, beleza? Para ser considerada equação, uma expressão precisa ter pelo menos uma variável, que é um número desconhecido, como já falamos, correto? Dessa maneira, as equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma variável no expoente e a base tem que ser positiva e diferente de 1. Preste atenção nesse detalhe, tá? A base não pode ser 1 e tem que ser positiva. Bora ver exemplos? Aqui, ó. 4 elevado a x mais 2 mais 16 elevado a x. Perceberam onde é que está o expoente? Ok? A variável está onde? Aqui em cima. 16 elevado a x mais 4 elevado a 2x igual a 32. São exemplos de equações o quê? Exponenciais. Certinho? Bora adiantar? Resolução de uma equação exponencial. Resolver uma equação é encontrar o valor numérico da variável que aparece na tela. Para isso, eu preciso de duas coisas, pessoal. Você tem que saber a equação do primeiro grau para resolver e as propriedades de potência. Vamos comentar algumas coisas. Existe a propriedade das equações exponenciais que é indispensável para a sua resolução. Acompanhe isso aqui comigo. Eu tenho a elevado a x igual a elevado a y. O propósito de uma equação exponencial, pessoal, é deixar isso aqui igual. Ó. Se as bases estão iguais, você cancela e desce os expoentes. Dessa maneira eu tenho um resultado pela igualdade estabelecida. Lembrando que essa base tem que ser positiva, maior que zero, e ela não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. O que essa propriedade garante é que se duas potências de mesma base são iguais, os expoentes também serão. Beleza? Olha que bacana. Vamos dar sequência. Olha esse exemplo aqui. Presta atenção. 3 elevado a x igual a 27. O que a gente vai fazer aqui? A base menor é 3 e a maior é 27. Eu vou fatorar a base maior em função da menor. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, tá, pessoal? Então, vou pegar 3 elevado ao cubo e substituir no lugar de 27. Olha como é que vai ficar. Vai ficar 3 elevado a x igual a 3 ao cubo. Eu consegui deixar as bases iguais. Cancela a base e desce os expoentes, que também serão iguais. Ó. Então, isso quer dizer que x é igual a 3. Perceberam? Não é difícil, é só você prestar atenção. Repetindo, fatora a base maior em função da menor, deixando com que essa base maior transforme-se na base que tiver aqui. Eu dividi por 3 porque aqui a base é 3. Se aqui fosse base 2, aqui teria que ser por 2. O importante é você deixar as bases iguais, ok? Olha só isso aqui. Resolver essa equação. 2 elevado a x mais 4 igual a 64. Ok? Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Perceberam qual é a base maior? 64. 64 é a mesma coisa que 2 à sexta. De novo, 64 é a mesma coisa que 2 à sexta. Então, eu vou voltar para a equação, repetir o que está antes da igualdade, e aqui não tinha 64, agora vai ficar 2 à sexta. Ó. Agora, o propósito não era igualar as bases? Eu já consegui. Vai descer esse expoente, esse aqui. Logo, vai ficar x mais 4 igual a 6. Eu caí numa equação do primeiro grau. Eu tenho que isolar o x. Então, o 4 que está aqui somando passa para o outro lado subtraindo. Ó. Se x mais 4 é igual a 6, então x é igual a 6 menos 4 e x é igual a 2. Encontramos o valor de x. Outra coisa, pessoal, tem como eu comprovar se isso aqui é verdade. No lugar do x eu vou colocar 2 aqui. Acompanha comigo. Se o x for 2,
2 mais 4 dá 6. E 2 elevado a 6 dá exatamente o quê? 64. Comprovado, correto? Bora ver outro exemplo? 16 elevado a x igual a 1/4 elevado a x. Perceberam que aqui, ó, eu vou ter que mexer no 16 em 1/4. Nesse exemplo, usaremos uma propriedade de potência que permite inverter a base que está na forma de fração. Queremos que a incógnita esteja no numerador para facilitar os cálculos. Então, vamos explicar isso aqui com calma. Eu vou repetir 16 elevado a x igual a 1/4 elevado a x. Agora tem um detalhe. Se esse 4 subir, ele vai ficar com expoente negativo. Então vai ficar, ó, repete 16 elevado a x, o 4 sobe e o 1 desce. Com o 1 embaixo não precisa aparecer, esse x, o expoente, em vez de positivo, vai ficar o quê? Negativo, tá? Agora um detalhe. 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então eu vou fatorar o 16 em função da base 4. No lugar do 16 eu ponho 4 ao quadrado, ó. E não tinha um x aqui em cima, então por isso que aqui ficou 2x, ó. Aqui repete, e olha aí, ó. Conseguimos igualar as bases, que era o meu propósito. Se eu igualar as bases, vai descer os expoentes, ó. 2x igual a menos x. O menos x está depois da igualdade, vai para antes da igualdade, ele está negativo e passa positivo. Não ficou ninguém aqui, é zero. Eu vou somar 2x mais x, que dá 3x, igual a zero. O 3 que está multiplicando passa dividindo e 0 dividido para 3 dá 0. Quer dizer que a solução dessa equação exponencial é x igual a 0. Perceberam o detalhe? Bem básico. Então, de novo, o importante é você deixar as bases iguais, fatorando com as propriedades de potência, tá ok? Bora ver aqui, ó. Calcular o valor de x na equação 2/5 elevado a 3x igual a 25/4. Vocês perceberam uma coisa, ó. A menor base é 2/5, a maior é 25/4. Então eu vou ter que mexer a maior para que a menor apareça. Ok? E 25/4, se eu fatorar, como é que vai ficar? Então aqui, ó, eu vou repetir 2/5 elevado a 3x igual a 25/4. Perceberam? É 2 sobre 5. Se eu inverter, vai ficar 5 sobre 2. O 5 sobe e o 2 desce. Beleza? E o expoente que estava positivo ficou o quê? Negativo. Mas, professor, e o que tem depois da igualdade? Basta repetir. Agora que vai vir um esquema. 5 sobre 2 é a base antes da igualdade. E depois da igualdade é 25/4. Eu vou ter que mexer aqui para que fique igual a essa daqui. E tem como fazer isso, professor? Tem. 25 é 5 ao quadrado. E 4 é 4 ao quadrado. Bora mexer aqui então para você ver? O que vai acontecer? 5 sobre 2 elevado a menos 3x é igual a 5 sobre 2 ao quadrado. Mas por que isso, ó? 25/4 é a mesma coisa que 5 sobre 2 elevado ao quadrado, ó. As bases estão iguais, consegui. Cancela as bases, repete os expoentes, vai ficar menos 3x igual a 2, as bases sumiram. O que está negativo, vou multiplicar por menos 1, quer dizer que vai ficar 3x igual a menos 2, e o 3 que está multiplicando passa o quê? Dividindo, logo x é igual a menos 2/3. Não é complicado, então presta bem atenção na sequência que você vai ter aqui para resolver, beleza? Então é só tu acompanhar. Vamos na sequência? O que é uma função exponencial? É aquela que a variável está no expoente, cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Como assim, professor? Nós temos que ter a noção que eu vou adaptar agora a equação exponencial a uma função exponencial. Lembrando que ela não pode ser 1, a base, tem que ser maior que zero, e eu tenho que adaptar isso ao conceito de função. Como assim, professor? F de x igual a 4 elevado a x, ó. A base é maior que zero, diferente de 1, e a variável está no expoente, ó. Então aqui são exemplos, tá, de bases que caracterizam uma função exponencial, beleza? Vamos colocar isso aqui na prática e compreender? Um gráfico de uma função exponencial. O gráfico dessa função, ela vai passar sempre pelo ponto 0 e 1. Preste atenção por quê? Esse valor aqui é o valor de x. Se eu jogar em qualquer função, qualquer número elevado a zero dá 1. Então o ponto 0 e 1 vai estar sempre em qualquer função do segundo grau, beleza? Então ela vai
a função, o gráfico vai sempre passar aqui no ponto 1, no eixo Y. Agora vamos analisar se ela é crescente ou decrescente, tá? Que é importante que a gente domine isso, certo? Na função exponencial, a base é sempre maior que zero, portanto, a função sempre terá imagem positiva. É importante salientar isso aqui, tá? Ó. Ela sempre vai ter imagem positiva, ou seja, o gráfico vai estar sempre acima do eixo X. De novo, o gráfico vai estar sempre acima do eixo X, tá? Então, ela não apresenta ponto nos quadrantes 3 e 4, que está aqui embaixo, tá? Ela sempre vai estar acima do eixo X. Imagem sempre positiva, ok? Então, como é que vai ser isso aqui, ó? Um exemplo, tá? Função crescente ou decrescente. Vamos entender aqui quando eu voltar. A função sempre vai ter gráfico com a imagem positiva, só que ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. Como assim, professor? Vai depender agora de uma situação. E que situação é essa? A função exponencial, ela pode ser crescente ou decrescente dependendo de quê? Ela será crescente quando a base for maior que 1. Por exemplo, a função y igual a 2 elevado a x é uma função crescente. Por quê, professor? Porque a minha base é 2, portanto é maior que 1, então ela é crescente. E como é que eu vou resolver? Para constatar essa função crescente, atribuímos valores para x, tá? Observa bem aqui, ó. X vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu vou pegar esses valores de x e substituir aqui na função. Então, quando x é igual a menos 3, não é 2 elevado a x? Então vai ficar 2 elevado a menos 3. E 2 elevado a menos 3, se o expoente negativo inverte a base, vai dar meio ao cubo, que dá 1/8. Se o x é menos 2, 2 elevado a menos 2 inverte a base, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. Perceberam que eu estou aqui, ó, aumentando os valores de x e a imagem também vai aumentar. Como assim? Se o x é igual a menos 1, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1, que dá meio. Eu aumento valores de x e a imagem também aumenta. Se o x é 0, 2 elevado a 0 é 1, pela propriedade de potência. Se o x é 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Vocês perceberam? Os valores de x estão aumentando e a imagem também está aumentando. Se o x é 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Se o x é 2, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Se o x é 3, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Mas como é que é isso? Você vai dar sempre esses valores, isso aqui é uma base, que você poderia começar também do menos 2 ao 2, se você quisesse. Aqui a gente trabalhou do menos 3 ao 3. Eu poderia muito bem pegar do menos 4 ao 4, se eu quisesse. O mais importante é que você tenha como enxergar valores do domínio negativo, o zero e o positivo. Lembrando que toda vez que o x é 0, vai dar sempre 1. Caracterizando esse comportamento aqui, ó. Certo? E esse gráfico aqui seria de uma função crescente? Essa é a pergunta. Você aumentando os valores de x, dá para perceber que a imagem vai aumentar, ó. Então isso aqui é um exemplo, por exemplo, de uma função crescente, tá? Essa é a forma de você observar. Então, uma função crescente, a base é maior que 1, certo? Nesse caso, você atribui valores de x negativos, 0 e positivos. Nesse caso, foi do menos 3 ao 3. Você percebe que quando eu aumento aqui, ó, substituindo na função, os valores também vão aumentar. Se aumenta os valores de x e aumenta os valores de y, caracteriza que eu tenho aqui uma função exponencial crescente, beleza? E isso é que é importante que a gente possa ter a noção para os resultados acontecerem, certo? Ok? Então vamos agora ao próximo slide, que vai mostrar esse gráfico na íntegra. Eu vou substituir vezes 2 elevado a 9. Significa que o P de 3 é 98.304 dividido para 2 a sexta, porque aqui vai ter uma propriedade de potência, tá? Agora dá para dividir e eu achei que o P de 3 é 1.536. É o número de habitantes no raio de 3 km do centro. Presta atenção que isso aqui é muito usual no Enem, tá? Então é você ter calma. Se você tem dificuldade, nesse caso, aqui ó, se você tem dificuldade, presta bem atenção. Reveja novamente essa conta, analise bem passo a passo, faz a conta,
no papel e você vai ter noção a respeito dessa informação, certinho? É importante que a gente tenha essa noção para que você não tenha dúvida e você, ao rever, você vai compreender melhor. Pode ser? Então, bora voltar ao normal? Vamos dar sequência aqui. Olha aqui, Enem 2015. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial dessa classe seja de 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo é dada por S de T, ó, igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais igual a quanto? Presta bem atenção o que pede no final da questão. Aqui está pedindo 2 anos de tempo. Isso quer dizer que eu vou substituir o T por quanto? Por 2. Beleza? Ó. Se o T é igual a 2, no lugar de S de T, vai ficar S de 2. Ó. 1.800 vezes 1,03 elevado ao quadrado. 1.800, isso aqui ó, ao quadrado dá esse valor. Ao multiplicarmos eu tenho essa resposta. Então vai dar a letra E. Beleza? Não é complicado, é só você ter muita atenção que você vai compreender. Bora ver esse caso? Ó, o gráfico exibe a curva de potencial biótico, Q de T, para uma população de micro-organismos ao longo do tempo T, certo? Aqui eu tenho um gráfico, ó, ela está partindo de 1.000 e é uma curva em crescimento, certo? Sendo A e B constantes reais, a função que pode representar esse potencial. Então eu vou ter que entender as respostas que eu tenho aqui, ó. Por quê? Eu quero saber qual dessas equações representa a função correspondente a esse gráfico. Vamos lá então? Pelo gráfico apresentado, podemos identificar que quando t é igual a 0, a função é igual a 1.000. Como assim, professor? Se o t é 0, ó, a resposta aqui é 1.000, quer dizer que vai começar do 1.000, beleza? Então, se a função fosse do tipo q de t igual a t ao quadrado mais bt quando t é igual a 0, o resultado seria igual a 0 e não 1.000. Logo, isso aqui ó, não é também uma função exponencial. Isso aqui é uma função quadrática. Log também não é. Então, nesse caso, se isso aqui é uma função exponencial, observa bem aqui pelas opções. Ó. Isso aqui é uma função do primeiro grau, isso aqui é uma função quadrática, aqui é um logaritmo. Quem é que aparece no expoente, a variável? AB elevado a t. Então, nesse caso, ó, a função seria AB elevado a t. Considerando t igual a 0, a função será q de t igual a A. Ó, porque b elevado a 0 é 1. Logo, seja igual a 1.000 é uma questão de ajuste, correto? Então, a resposta aqui vai ser a letra B. Ok? Olha aqui o exemplo 5. Os materiais radioativos possuem uma tendência natural ao longo do tempo de desintegrar sua massa radioativa. O tempo necessário para que metade, olha bem isso aqui, da sua massa se desintegre é chamado de meia-vida. A quantidade de material radioativo de determinado elemento é dado por essa função. Pessoal, presta bem atenção que não é complicado. Aqui está especificando quem é n de t, quem é n0, quem é tzão, tá? E o t menor, que é dado que é o tempo em anos, ok? Considere que meia-vida desse elemento é igual a 28 anos, ok? Que está sendo colocado, ó. Determine o tempo necessário para que o material radioativo se reduza a 25% da sua quantidade inicial. Então, preste atenção aqui. Considerando que a meia-vida seja igual a 28 anos, olha aqui, ó, e eu quero saber o tempo necessário para que ele se reduza a 25% da sua quantidade inicial. Então, como é que a gente vai fazer isso? Pela situação proposta, A de t é 0,25, ok? E A0, que é o inicial, é 1/4, tá? Sendo assim, podemos escrever a expressão, ó, 1/4, voltando aqui, ó, n0, ó. É só você interpretar o que está dizendo aqui, ó. É igual a n0, 1/2 elevado a t sobre 28. Eu estou substituindo o que está colocado aqui, tá, pessoal? Apenas isso, ó. Ok? Aí o que vai acontecer? 1/4 é meio elevado ao quadrado. Esse n0 vai cancelar com esse n0, automaticamente vai sumir. Vai ficar meio elevado a t sobre 28.
Aqui nesse caso, pessoal, 1 meio elevado ao quadrado vai dar 1/4, mas aqui, ó, eu não vou precisar fazer isso porque eu posso cancelar, ó. Já que as bases são iguais, vai ficar 2 igual a t sobre 28. Presta atenção, ó. Cortou aqui, ó. T sobre 28 é igual a 2, vai multiplicar cruzado. Então, ao multiplicar cruzado vai ficar 28 vezes 2, que é igual a quanto? A 56. Portanto, serão necessários 56 anos para que a quantidade de material radioativo se reduza em 25%. Ficou bem clara a ideia? Então é só você ter noção a respeito dessa informação aqui, ó. Então, como é que é isso, professor? N de T aqui, ó, é a quantidade de matéria radioativa em gramas em um determinado tempo, certo? E aqui está dizendo, ó, que é igual a 28 anos a meia vida. Eu tenho o N de 0, o T é o meia vida e o Tzinho, que é o tempo em anos. Aqui foi só feita a substituição. O significa que, a partir do momento que você consegue compreender uma função exponencial, o mais importante e o que mais cai no Enem é quando pede o tempo. E esse tempo, geralmente, vem sempre no expoente. Ficou bem claro? Então, isso vai dar noção para que você consiga resolver, certinho? Então, a partir do momento que você consegue compreender, tirar dúvidas, analisar, eu peço que você entre na nossa plataforma Eduque, dá uma olhada e revisa essa aula. Reveja novamente, observe, refaça os exemplos, acompanhe passo a passo, que com certeza você vai ter os melhores resultados. Por quê? É um conhecimento que você precisa e para o Enem você tem que ter esse diferencial, certinho? Eu espero realmente poder ter ajudado você nesse momento em relação à matemática. Eu sou o professor Emerson, até a próxima.